A osteoporose é uma doença que afeta ao funcionamento do sistema esquelético. Ela causa o enfraquecimento dos ossos através da descalcificação, fazendo com que eles se tornem frágeis e porosos. As consequências deste grande problema são a falha na realização da função de locomoção e movimentação do corpo e também de sua sustentação. Além disso, o outro problema que pode ocorrer seria a, a proteção de órgãos internos, a falha nessa proteção, né? E outro problema ainda maior seria o aumento da curvatura ou compressão da coluna vertebral, né? Vale lembrar também que os problemas eles vão se desenvolver caso a osteoporose esteja em um nível mais grave ou mais crítico ou menos crítico, né? Por que essas consequências ocorrem, né? Porque o corpo não consegue mais realizar estas funções, porque os ossos não são mais fortes, não tem mais resistência como tinham antes. Então não conseguem mais sustentar os órgãos, não conseguem proteger contra choques mecânicos, não conseguem mais realizar as locomoções e movimentações do corpo. Assim, as chances de uma pessoa morrer em um choque mecânico, em um acidente, é infinitamente maior do que uma pessoa que não sofre de osteoporose. Porque os impactos, o corpo não consegue mais se proteger de impactos físicos. Vale lembrar que não existe um quadro clínico específico para a osteoporose. Então, a pessoa, até que sofre uma possível fratura ou procedimentos a seguir, elas não reconhecem que sofre de osteoporose e não iniciam seu tratamento por falta de conhecimento. O que é essencial o quanto antes reconhecer o tratamento. Já vamos ver isso depois. Mas quais são os procedimentos que podem levar ao reconhecimento? Eles são análise de um osso após uma possível fratura, realização de uma densitometria óssea, que mede a densidade do osso para ver se ele está poroso ou não, se ele está frágil ou não. Análise de doutor, realizada devido ao aumento da curvatura da coluna vertebral. Então ele vai analisar seus ossos para ver se você sofre de osteoporose. Resultados de uma consulta médica, realizada devido a dores repentidas que as pessoas sentiam em seus ossos, né? Então, como mostra a figura ao lado, se as pessoas começam a sentir dores nesses locais, o médico vai realizar uma consulta, uma análise, e ele pode resultar em um diagnóstico de osteoporose. Além disso, pode ser também a perda de peso inesperada, que segundo o médico, foi causada pelo aumento da curvatura ou da compressão, né, da coluna vertebral. A causa da osteoporose, dos sintomas da osteoporose, é o enfraquecimento radical dos ossos. Isso já sabemos. Mas quais são as causas do enfraquecimento, né? Por que a osteoporose ocorre nos nossos corpos? Então, possíveis causas, os fatores, né, que fazem que você sofra de osteoporose, os possíveis fatores, lembrando, são ter 50 anos de idade ou mais, ser uma mulher que está na pós-menopausa ou que tem problemas de regulação hormonal, ter uma dieta pobre em cálcio, ter um problema intestinal que impede que o cálcio e as vitaminas sejam absorvidas, né? Então, seu intestino grosso, o ilha e o jejum não conseguem absorver o cálcio dos alimentos, né? Ter uma tireoide hiperativa, que é o hipertireoidismo, ou tomar muito hormônio da tireoide, viver uma vida sedentária, ou seja, não se locomover, não realizar exercícios diários, ser muito magro, tomar certos medicamentos como prednisona, que é o corticoide, né? Até que o predsim vem de prednisona. Ser caucasiano ou descendente de asiáticos, ser uma fumante, ser alcoólica ou ter histórico familiar de osteoporose. Estes são fatores, são possíveis causas da osteoporose, que você sofra de osteoporose, né? E as possíveis prevenções da doença, né, da osteoporose, são tentar incrementar o nível de cálcio e vitamina D em sua alimentação com alimentos ricos dos mesmos, como leite, né? Fazer exercícios de ganho muscular regularmente, evitar o fumo, evitar o fumo excessivamente, né? Ou evitar o fumo, evitar as bebidas alcoólicas,
de forma excessiva, né? Um pouquinho pode, claro que pode, mas de forma excessiva de jeito nenhum. Tomar alguns medicamentos, você previne, né? Como complemento de vitamina D. E, por último, também, se você receber uma grandes raios solares diariamente, se você receber uma grande quantidade de raios solares no corpo, absorver, eu digo, né? O nível de os raios solares, a absorção deles, fazem com que o nível de vitamina D no corpo eleve. Isso pode ser fundamental para sua recuperação, para prevenção, né? Como prevenção da osteoporose. O tratamento da osteoporose inclui receber complementos de vitamina D e de cálcio, modificar alguns hábitos alimentares do dia a dia que conduzem à osteoporose, tais como muita ingestão de álcool, né, muita ingestão de café. Então isso faz parte da sua rotina diária, dos seus hábitos alimentares. Se isso é um hábito alimentar seu, isso vai ser recomendado a ser mudado, né? E a ingestão de medicamentos também focados na anulação dos efeitos da doença, e alguns até, em casos mais graves de falta de cálcio, impedem a reabsorção de cálcio do sangue, para que ele continue no osso, né? Então, o jejum você remédios que impedem que o jejum William é, consigam absorver o cálcio. E em caso de fratura, seria uma possível cirurgia, né? Você vai ter que realizar o tratamento, que é a cirurgia, né? E além disso, medicamentos, talvez uns analgésicos para evitar dor, né? E um descanso seriam necessários neste caso. E quais são os resultados? Funciona. Um resultado de tratamento correto diminuiria o risco da fratura de um determinado osso, né? Porém, os níveis de massa óssea geralmente não retornam ao normal. Por isso que é importantíssimo, muito importante. O quanto antes você tomar conhecimento que sofre de osteoporose, melhor para o seu tratamento, porque o melhor para o tratamento, porque ele conseguiria agir antes e evitar a perda de massa óssea em grande quantidade. Oi, professor, eu vou fazer minha parte do trabalho. E minha parte do trabalho é falar sobre osteogênese imperfeita. A osteogênese imperfeita é uma doença que é causada por genes defeituosos que afetam o modo como o corpo produz colágeno. O colágeno é uma proteína que é responsável por construir as fibras que sustentam os ossos. Então, por exemplo, uma pessoa com sistema esquelético normal, funcionamento básico e correto, se ela eventualmente colidir com uma superfície dura, por exemplo, uma parede, um chão, uma quina, etc., o osso dela vai resistir muito mais do que uma pessoa que tem a osteogênese imperfeita. Então, se uma pessoa que tem a osteogênese imperfeita bater nessa superfície dura, o osso dela vai quebrar muito mais fácil, podendo causar danos muito sérios.
Então, e nesse slide, eu pus uma imagem que mostra um osso normal, do sistema esquelético normal, e um osso quando a pessoa tem osteogênese imperfeita. E só de você olhar dessa imagem, dá para perceber que ele é mais frágil porque ele é menos sólido. Você olha que ele tem muita mais bolinha e aqui tem pouca, tem menos. Então, o osso de cima é bem mais sólido e bem mais resistente do que o de baixo. E vai uma curiosidade, essa doença ela é muito rara. É, uma a cada 20 mil pessoas pegam essa doença. E agora, como que causa a doença e como que previne? Essa é uma doença muito triste porque ela não tem prevenção, porque ela é uma doença congênita, ou seja, você já nasce com a doença. Ela possui origem genética, ou seja, você pega do seu pai ou da sua mãe. Por exemplo, se seu pai tem essa doença, você tem pequena chance de nascer com, porque ela é muito rara, mas você tem uma chance de nascer com essa doença. Ou seja, não tem como prevenir e a causa dela é a origem genética. Então você só consegue contrair essa doença pelos seus pais nascendo. E agora eu vou falar sobre possíveis tratamentos. O tratamento consiste no uso de medicamentos relacionados à saúde óssea. Os tratamentos incluem medicamentos de fortalecimento dos ossos, fisioterapia e cirurgia ortopédica. Aí eu vou dar uns exemplos desses tratamentos. Primeiro é a tala. Você pode usar a tala como mais uma segurança do que um tratamento. Depois temos o suplemento alimentar, que vai ser um suplemento alimentar que vai ajudar a fortalecer os seus ossos. E por último, é a vertebroplastia percutânea. O que é a vertebroplastia percutânea, desculpa. Consiste em uma introdução de cimento especial através da pele e da espinha para reparar um osso fraturado. Então eu deixei uma foto de exemplo aí, que é um cimento que ajuda a reparar o osso.